Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire nas nossas reflexões de hoje. Meu nome é Solange e eu sou voluntária do CEAE João de Camargo. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos tratar do item 11, que é o orgulho e a humildade. Para iniciarmos essa reflexão, convém fazer uma distinção, porque algumas palavras são usadas com significados diferentes. Então, quando nós dizemos assim, que estamos orgulhosos por alguma conquista que nós tivemos, pelo nosso esforço, ou então quando uma mãe se sente orgulhosa porque o filho passou no vestibular, trata-se aí de uma satisfação, do reconhecimento de um resultado positivo em razão de um esforço nosso ou do outro, mas é algo positivo, é uma alegria. Quando o Evangelho nos traz a questão do orgulho, é no seu aspecto negativo, ou seja, quando nos julgamos maiores, melhores, superiores ao outro, tem a ver com a questão da soberba e tudo aquilo que vem em decorrência desse sentimento de menosprezo ao outro. Da mesma forma, nós podemos falar da humildade. Algumas pessoas utilizam a palavra humildade como sinônimo de pobreza, de simplicidade, mas na verdade a humildade é o oposto do orgulho. É não se sentir superior ao outro e nem mesmo inferior, mas igual. Porque somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos e Ele nos ama igualmente, independentemente das nossas qualidades e defeitos. O Evangelho nos fala que a humildade nivela os homens e ela é a base da caridade, porque quando nos consideramos iguais, conseguimos nos solidarizar com a dor do outro. Bom, então a humildade não tem a ver com a condição social ou material da pessoa, porque vemos pessoas pobres que são orgulhosas e pessoas ricas que são humildes e vice-versa. A humildade é um estado de espírito em que não nos consideramos superiores ao outro. Jesus nos deu vários exemplos de humildade. Por exemplo, quando ele lavou os pés dos discípulos, mostrando a importância de servirmos aos outros. E por que é importante nós falarmos da questão do orgulho, da humildade? Se nós olharmos para todos os males do mundo, para as guerras, misérias, conflitos, nós vamos encontrar em todos eles a questão do orgulho, de alguma forma, escondida ali, contida ali. E isso também vale para a nossa vida, se olharmos para a nossa vida, para as nossas situações difíceis. E a gente pode pensar, ah, não, mas como assim? A gente não é tão orgulhoso assim. A questão é que muitas vezes, hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não esteja sobrecarregado, cheio de tarefas. Parece que a gente está sempre atrasado. Então, esse excesso de atividades às vezes nos impede de termos um tempinho para olharmos para dentro de nós mesmos. Vivemos muito no mundo externo. O risco que nós corremos é de nos perdermos do real propósito de estarmos aqui encarnados. Porque nós não viemos aqui simplesmente para nascer, crescer, casar, ter filhos, morrer. Não. Existe um sentido maior que é a nossa evolução espiritual. A Terra funciona como uma escola para o nosso espírito, porque ela nos traz experiências que nos permitem exercitar as virtudes que nós ainda não temos, justamente porque não somos perfeitos. Mas, justamente por isso também, todos nós ainda temos o orgulho em maior ou em menor grau. Só que, como estamos muito distraídos pelas ilusões da matéria, às vezes não nos damos conta disso. O Livro dos Espíritos nos traz uma reflexão interessante na questão 785, quando Kardec pergunta a eles qual é o maior obstáculo ao nosso progresso, já que estamos falando de progresso espiritual. E os Espíritos nos falam, o maior obstáculo é o orgulho e o egoísmo. Então, isso nos alerta para essa necessidade de combatermos em nós esse orgulho.
já que o egoísmo é filho também do orgulho, ele é decorrência, e o orgulho ainda tem outras tantas máscaras, e muitas vezes a gente não percebe a sua presença por isso. Por exemplo, algumas das máscaras do orgulho. Quando alguém faz algo que nós não gostamos, ou quando alguém não faz algo que nós esperávamos que a pessoa fizesse, nós nos melindramos. E o que é o melindre? É um orgulho ferido nas suas expectativas. Da mesma forma, a gente pode identificar o orgulho em vários outros comportamentos, como no perfeccionismo. É bom a gente fazer as coisas sempre da melhor maneira possível? Sim, claro, mas todo o excesso esconde um desequilíbrio. E é importante a gente buscar em comportamentos como, por exemplo, a timidez, pode esconder um orgulho, a inveja, o ciúme, a vaidade excessiva, tanto física quanto a vaidade intelectual, de nos acharmos mais inteligentes que o outro e superiores por conta disso. Até mesmo a falsa modéstia esconde o orgulho, porque é uma forma velada de pedirmos elogios ao outro, né? E assim afagar o nosso orgulho. Enfim, são muitas as máscaras que o orgulho utiliza e que, se nós não estivermos prestando atenção, não vamos perceber a sua presença. E como uma questão interessante para observarmos é na internet. A internet é um recurso maravilhoso que nos traz muitos benefícios. Mas, se a gente olhar para as redes sociais, a gente pode ver um campo muito vasto para o orgulho, porque existe muita ostentação, existe muito a ilusão de uma vida perfeita, que tem muito a ver com a vaidade, que gera muita depressão também. Enfim, são coisas para nós pensarmos a respeito. E como nós podemos perceber se somos orgulhosos? A gente pode fazer um exercício assim: vamos pensar em alguma pessoa que nós consideramos orgulhosa. O que é que essa pessoa faz? Qual é a atitude que ela tem? Será que nós não fazemos isso também? Muito provavelmente fazemos, porque a gente só consegue reconhecer no outro aquilo que a gente já conhece. Então, a ideia não é nos culparmos, mas trazermos consciência, porque a gente só pode modificar aquilo que a gente conhece. Então, o autoconhecimento é a base da nossa reforma interior. Assim como nós tomamos banho diariamente, é interessante nós criarmos o hábito de reservarmos um tempinho no nosso dia, assim como fazia Santo Agostinho, né, que ele nos traz no Evangelho, e refletirmos sobre as nossas atitudes no dia. Será que ofendemos alguém neste dia? Será que nos sentimos ofendidos? Mas por quê? Será que fomos grosseiros? Conseguimos agir com humildade? Facilitamos o nosso convívio com as pessoas? Enfim, em tudo que a gente possa observar o que é que está movendo as nossas ações. Outro ponto interessante dessa questão do orgulho, além de muitas vezes ele mover as nossas atitudes, são as consequências que ele traz para a nossa vida e que, em geral, não são positivas. Por exemplo, nós não sofremos pelo que está fora de nós, mas pelo que está dentro. É o modo como nós encaramos a situação. Então, se a gente escolhe sentir raiva, nos rebelarmos ou vamos descontar a nossa frustração em alguma situação ou em alguma pessoa, nós só vamos aumentar os nossos problemas. Quantas brigas são geradas simplesmente porque alguém falou alguma coisa que a gente não gostou e ao invés de ouvirmos, nós nos fechamos a nossa cara e começamos a remoer a mágoa e geramos aí uma guerra fria. E isso desestrutura, abala muitos relacionamentos, seja na família, no emprego, em todas as nossas outras áreas, setores de convívio. O orgulho muitas vezes nos impede de pedir ajuda, porque nos julgamos autossuficientes, como se pedir ajuda fosse uma fraqueza. Esquecemos que nós dependemos uns dos outros, sim. Nós nascemos não para vivermos sozinhos,
é uma inter-relação. E também o orgulho muitas vezes nos impede de perdoar. Então, às vezes a gente fica carregando uma mágoa lá do passado, né? Fica essa coisa pesada que nos impede muitas vezes de nos aproximarmos das pessoas, de convivermos no ambiente familiar, porque nós estamos trazendo o sofrimento que deveria estar no passado para o nosso momento presente, aumentando a nossa carga de sofrimento e muitas vezes fazendo sofrer também quem está ao nosso redor. É importante a gente olhar lá para o fundinho do nosso coração para ver o que é que está movendo as nossas ações. E se a gente identificar que é o orgulho, vamos ver de que forma a gente pode modificar isto. Isso vai fazer bem para nós e para todos aqueles que convivem conosco. É claro que ninguém vai virar anjo nesta encarnação. A gente ainda vai precisar vir muito, mas é importante que a gente não perca o tempo desta encarnação, que é uma experiência bendita, uma oportunidade bendita que nós estamos tendo para aprendermos, para nos melhorarmos. Então, que a gente possa aproveitar para nos tornarmos, então, a melhor versão de nós mesmos. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma história que fala sobre uma das várias máscaras do orgulho, que é a inveja. Havia um vagalume que voava pela floresta à noite, apagando e acendendo a sua luz. Com isso, ele chamava a atenção de muitos que o viam. E uma cobra viu aquele vagalume e começou sorrateira a persegui-lo e tentou abocanhá-lo, mas ele conseguiu fugir. E aí, toda vez, e continuou voando, aí toda vez que ele pousava, a cobra tentava abocanhá-lo. E isso durou algum tempo. Até que ele resolveu falar assim: Dona Cobra, espera um minuto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: Não. Eu fiz algum mal para a senhora? Ela disse: Não. Mas então por que é que você quer me abocanhar? Ela disse: É simples, você brilha. Ou seja, não havia nenhuma razão concreta para que a cobra comesse o vagalume, mas simplesmente ela agia em função da luz dele incomodá-la. Quantas vezes nós não agimos assim também? Né? Nos incomodamos com o brilho do outro e, ao invés de usarmos o exemplo da luz alheia para nos melhorarmos, para iluminarmos o nosso interior, porque todos nós somos filhos de Deus, temos a essência divina, temos uma luz interior. Ao invés de nos esforçarmos em fazê-la brilhar, nós buscamos destruir o outro. A gente faz isso quando usa da maledicência, por exemplo. Então, que a gente possa pensar a esse respeito. O que é que está movendo as nossas ações? E que a gente possa aprender a iluminar o nosso lado sombra. O que pode ser feito a partir do momento que a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, identificando o que é que move as nossas atitudes. E assim, que a gente possa fazer segundo os ensinamentos de Jesus, que brilhe a vossa luz. Então, tenham todos uma ótima semana e que possamos sempre buscar colocar em prática aquilo que temos aprendido nas nossas reflexões sobre o Evangelho. Fiquem com Deus.